Minhas saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui no canal do Baixada Esporte para saber as últimas informações nessa sexta-feira, hoje, dia 6 de março de 2026. Já desejando um ótimo final de semana para todos vocês, com muita paz, muita luz e muitas alegrias, tá bom? Bom, meus amigos, vamos conferir algumas informações do time da Vila. Santos que teve uma semana cheia, né? Trabalhando todos os dias no CT Rei Pelé, técnico Vojvoda já esquematizando o time que enfrenta a equipe do Mirassol na próxima terça-feira, lá em Mirassol. Um jogo importante de retorno do Campeonato Brasileiro. Sabemos que o Santos vai ter aí nessa semana o jogo do Mirassol e no domingo já pega o Corinthians, depois o Inter de Porto Alegre, 2 jogos seguidos em casa e aí sai contra a equipe do Cruzeiro, né, jogando fora de casa lá em Belo Horizonte. Mas o técnico Vojvoda, depois dos reforços que ele acabou recebendo, né, infelizmente o Lucas Veríssimo ainda não tem previsão dele chegar ao Brasil. O problema do Lucas Veríssimo é que continua a guerra lá no Oriente Médio, o Catar está com problema de voo, se bem que nós ficamos sabendo que 2 aviões saíram de ontem do aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, né, direto para o Catar. Quer dizer, se esses aviões viajaram para lá, é bem provável que o espaço aéreo já foi liberado. E a expectativa é de que o jogador Lucas Veríssimo chegaria em Santos ou no Brasil amanhã, né? E com isso pode ser que, se esses voos aconteceram, ele pode até conseguir passagem nesses voos de retorno e vir para o Brasil e aí ficar aí à disposição do técnico Vojvoda. Não vai ser para o jogo contra o Mirassol, mas se ele chegar bem, né, até domingo ou amanhã mesmo, aí já começa a treinar para o jogo contra o Corinthians, ele já teria condições de jogar essa partida. Então, vamos ver como é que acontece esse problema, né? Essa guerra está atrapalhando a vida da Terra, né? Porque todos os problemas agora estão acontecendo no planeta Terra em virtude de várias guerras, né? Não só essa guerra do Irã, né, que está acontecendo lá no Oriente Médio, como também a guerra na Rússia, né, que está tudo enroscado para lá e para cá. Então, a gente sabe que existe aí um problema muito sério, tomara que termine bem, né? Porque a gente não quer ficar vendo guerra para lá nem para cá, criança morrendo de bobeira, sem ter culpa de nada, mas é a ganância, né? É a bestialidade são pessoas que não têm um pingo de coração, essa é a pura verdade. Bom, mas vamos falar, vai. O Santos treinou nesses dias e o que aconteceu agora, meu amigo, que é a maior preocupação do departamento médico do Santos, é o problema do Neymar. Ontem, ele chegou no CT Rei Pelé reclamando de dores musculares. Ele disse que durante esses dias ele se esforçou demais, né, jogando, treinando, e ontem ele acabou não participando do coletivo tático que o técnico Vojvoda acabou realizando. Ele ficou de fora desse treinamento. E aí foi poupado, foi depois para a academia, foi fazer um trabalho de musculação para poder fortalecer o músculo, aquele trabalho que é conduzido pelos médicos, fisioterapeutas e todo mundo ali, e ele acabou fazendo esse trabalho. Mas hoje a expectativa dele poder participar do treino, mas ficou aquela dúvida no ar. Será que é bom arriscar o Neymar participar do treino ou é melhor poupá-lo nesses 2 dias aí, porque o jogo contra o Mirassol é somente na terça-feira e até lá estaria recuperado? É isso que todo mundo espera, né? Que ele possa se recuperar dessa dor no músculo, né? Falaram que é nas 2 pernas, né? Que ele está sentindo cãibras, isso aí é em virtude do esforço que ele acabou fazendo aí depois do retorno dele da cirurgia do menisco. É bom lembrar que o Neymar participou, depois do retorno da cirurgia, de 3 jogos, né? Sendo 2 partidas inteiras, que ele acabou jogando, e um tempo apenas, né? Então, não foi tanto esforço que ele acabou tendo, né?
porque ele já estava bem recuperado. Agora, depois desse tempo parado, volta com aquela intensidade toda, e é lógico, evidente, que isso acaba prejudicando um pouco, porque ele estava fora de ritmo, parado. Treinar é uma coisa, né? Jogar é outra, a movimentação é totalmente diferente. Então, ele agora se preocupa com essas dores, e para não evitar o agravamento, eu tenho certeza que hoje também ele deve ser poupado, né, desse treinamento que vai acontecer logo mais à tarde no CT Rei Pelé. E com isso daí, começam as mudanças da equipe, né, visando esse compromisso. Porque se o Neymar não tiver condições de jogo, eu acho que ele vai jogar, né, mas fica sempre essa preocupação, né, para poder atuar contra a equipe do Mirassol. Vamos ver como é que funciona, como é que vai acontecer, e tomara que ele se recupere. Bom, com relação à escalação, o técnico Vojvoda está montando uma equipe com características diferentes daquilo que ele vinha atuando nas últimas partidas, né? Mesmo porque hoje o Santos ele teve esse tempo suficiente para treinar e conseguir equilibrar o time, tanto na zaga como no meio-campo, no comando de ataque. É lógico que ainda a gente não pode falar sobre a zaga, né? Tudo bem que você tem o Adonis Frias com o Luan Pérez, ainda é uma zaga que tem problemas. Agora, com a chegada do Lucas Veríssimo, a gente vai ter um xerifão ali que vai ajudar muito. Agora, resta saber como é que ele vai montar o time, porque com a chegada do Christian Oliva, o Christian Oliva joga na mesma posição do Arão. Só que o João Schmidt também jogava nessa mesma posição e ele foi utilizado ao lado do Arão em várias partidas. Será que o Vojvoda vai utilizar o jogador Christian Oliva ao lado do Arão? Tudo vai depender dos treinos, né, que ele teve essa semana. Se ele teve a evolução, se ele acabou se adaptando bem, se o próprio Vojvoda entende que o Santos precisa de uma marcação mais forte no meio-campo, ele pode muito bem entrar no esquema 4-4-2, colocando o Christian Oliva com o Arão, o Bom Tempo fica ali na frente com o Neymar e sai com 2 atacantes. Pode sair com o Gabigol, com o Rony ou com o Moisés, quer dizer, aí vai depender muito daquilo que ele pensa com relação ao ataque. Mas seria um time equilibrado, porque você teria 2 jogadores de pegada no meio-campo, o Bom Tempo fazendo a jogada junto com o Neymar, e os 2 atacantes lá na frente, o Gabigol e o próprio Moisés ou o Rony. Aí fica a escolha do técnico Vojvoda. Então, ele está agora fazendo com que o time se sinta equilibrado, jogando no esquema que a equipe possa ter evolução no ataque e evolução na defesa, marcando bem com 2 volantes de marcação, 2 pegadores, o próprio Bom Tempo ajudando na criação, o Neymar mais solto ali no meio dos 2 atacantes, e aí o Santos fica muito bem equilibrado e pode ser que isso aconteça. Vamos ver, então, essa formação que ele vai colocar, porque a gente ainda não tem ideia do que ele pode fazer, mas o que a gente sabe é que ele vai fazer mudanças para melhorar ainda mais, porque ficou uma semana inteira trabalhando, né? Agora ele sabe o jogador, porque ainda ele tem o Barreal, tem o Roleiser, né? Todos esses jogadores estão aí treinando, correndo atrás da bola, né? Tem o Gabriel Menino, quer dizer, elenco hoje o Santos tem. Resta saber de que maneira o Vojvoda vai escalar o time para poder utilizar esse jogador, porque o futebol tem 90 minutos, né? E a gente sabe muito bem que os primeiros 45 minutos, você entra com uma equipe e você tem a possibilidade de trocar no segundo tempo 5 jogadores, né? Então, você pode montar uma equipe de uma maneira, e aí no segundo tempo, dependendo do resultado, você pode mudar a maneira do time jogar, enfim. Tudo vai depender da cabeça do Vojvoda e como ele vai utilizar esses jogadores hoje que estão à sua disposição. Tomara que agora ele acerte o time, tomara que agora ele consiga colocar um time equilibrado em campo e com qualidade
para poder vencer essas partidas que o Santos vai ter pela frente agora. Porque não vai ser fácil o Brasileiro, logo em seguida vem a Sul-Americana, teremos o sorteio ainda nesse mês de março, tem jogo também logo no final de março aí. Então, quer dizer, o Santos já vai entrar naquela bateria de jogos um atrás do outro e precisa de um elenco preparado, né? Porque eu acredito que o Neymar não vai aguentar jogar quarta e domingo, 2 partidas por semana. É muito puxado, porque a gente sabe que hoje a velocidade das equipes, a marcação forte, a intensidade que os times estão jogando, você vai ter problema com o Neymar. Porque o Neymar não vai entrar nessa intensidade toda em 2 partidas na semana, não tem nem tempo de recuperar. Então, a gente sabe que o Vojvoda está podendo aí trabalhar bem para melhorar a qualidade do time e ter aí na sua disposição os jogadores, né? Que aí o time pode fazer montagem mudando toda hora no esquema que ele quiser, porque ele pode muito bem acertar a equipe do Santos. Aí a gente vê que a escalação para amanhã, a gente podia até ver qual é o time que ele vai colocar hoje, e logo mais à noite a gente vai saber mais ou menos como é que ficou esboçado o time do Santos para esse compromisso. Bom, algumas informações rapidinho. Primeiro, Robinho Júnior. A diretoria do Santos fez um plano de carreira para ele, fez uma proposta excepcional para o jogador. O jogador vai ganhar aí, nessa proposta, em torno de 100 mil no primeiro ano, depois vai aumentando gradativamente, e ele vai fazer um contrato de 5 anos, e nesse contrato de 5 anos, a informação é que ele vai chegar a ganhar aproximadamente 11 milhões de reais. É um contrato longo, mas a diretoria entende que é um jogador que vai ter uma carreira longa também no Santos, e eles querem preparar bem, porque o dia que for para vender, o Santos quer pegar uma boa grana em cima do Robinho, e isso aí deve acontecer ao longo dos anos aí, porque já teve proposta, o Santos não negociou, e agora com essa multa contratual acima de 100 milhões de euros, tenho certeza que o Santos vai tirar proveito, porque o pai do Robinho Júnior, o próprio Neymar, sabe muito bem o que é uma transação internacional e o que aconteceu com ele também, né? Porque o Neymar abriu mão de 50%, quando ele tinha esse valor, ele tinha 50% dos direitos econômicos quando ele foi negociado com o Real Madrid, ele poderia ter faturado naquela oportunidade um dinheiro muito alto em virtude do que aconteceu. E aí ele abriu mão de tudo para o Santos ganhar os 100%, e o Santos acabou faturando 30 milhões naquela oportunidade de euros. Foi a maior venda que o Santos fez naquela época, e o Robinho acabou sendo vendido. Abriu mão porque ele ia ganhar muito bem também lá no Real Madrid, ele acabou fazendo um ótimo, como a maioria dos jogadores, né? O jogador ajuda para ser vendido, porque ele sabe que no time onde ele vai é sempre um salário alto, tem mais possibilidade de ganho, então ele acaba aí abrindo mão de certas coisas, como aconteceu com o Souza. O Souza não abriu mão aí de 10% para o Santos investir na base, né? Abriu para que o Santos pudesse ter condição de ganhar mais e vender o jogador, né, por uma equipe. Por sinal, falando em Souza, o Tottenham está arriscado a cair para a segunda divisão, e já saiu o noticiário de que, se isso acontecer, o time do Tottenham vai tentar vender o Souza ainda nessa janela do mês de julho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Pessoal, o Tottenham investiu e numa dessa pode cair para a segunda divisão do campeonato inglês. Outro jogador que está próximo de renovar é o Miguelito. Já está bem alinhado a conversa com o seu empresário. Miguelito quer permanecer no Santos. Proposta foi feita, eles estão analisando, mas eu acho que essa semana aqui, até o final de semana, quem sabe, teremos novidades aí a partir de segunda-feira com relação à renovação do contrato do Miguelito. Bem, a última informação é com relação ao Aderlan, né? Que papo furado foi aquele, né? Aderlan entrou na justiça, e aí eu vou contar o que aconteceu verdadeiramente, né? Quando ele rescindiu o contrato com o Santos, ele assinou um contrato, né, de rescisão, parcelamento daquilo que ele tinha que ganhar,
tudo direitinho, não tinha nenhum tipo de problema. Ele tinha acertado com o Santos essa rescisão, recebendo 200 mil por mês, né? Para ele seguir a carreira dele, seguir a vida dele. Só que aconteceu o seguinte, na rescisão contratual, no primeiro vencimento, o Santos não pagou. Não pagou, e aí o jogador falou, pô, nós fizemos todo um acordo maravilhoso para mim, para eu ficar bem e o Santos também não ter prejuízo, e aí eles não pagam a primeira parcela, e aí o que aconteceu? O jogador ficou, né, chateado, e com razão. Ele reduziu tudo que ele tinha para receber, para fazer um acordo e para sair dessa situação. E o Santos, logo na primeira parcela, não paga. O que aconteceu? O jogador entrou na justiça pedindo aí 7 milhões por tudo aquilo que ele acha que ele tem direito, né? O advogado dele abriu o mapa ali e colocou tudo aquilo que ele poderia receber numa situação de real segurança. Mas não vai acontecer isso. Vai para a Justiça do Trabalho, quando chega lá, é aquele negócio, vai começar a audiência, aí o juiz já olha para a cara dos dois lá, tanto para o advogado de defesa como para o Santos, já fala, tem acordo? Tem acordo? Aí o que vai acontecer? Aí o advogado do Santos, tem sim, nós vamos pagar nesses 7 milhões aí, nós vamos oferecer 1,5 milhão em suaves prestações. Aí sabe o que acontece? Você acaba aceitando. Então, esse imbróglio é porque eu até escutei falar, Guido, ao invés do Santos pagar aqueles que saíram da rescisão, é preferível pagar os que estão jogando, porque o Santos faz essas rescisões e não tem dinheiro para pagar. Então faz o quê? Engana que eu gosto. Essa é a verdade. E aí, meu amigo, o Santos acaba ficando com essa imagem de mal pagador. E os jogadores, todo mundo, né? Que nem com um treinador, essas coisas todas. Mas é a verdade. É isso que acontece no Santos hoje. Não tem dinheiro para pagar as rescisões e está fazendo um monte de rescisão. E aí vai entrar a do Baço também. Já do Caixinha já foi. E outros jogadores que saíram, né, com rescisão e não receberam. E aí o Santos, aos poucos, vai empurrando com a barriga, vai acertando, aí entra um transferban, paga o transferban e vai-se embora, até a coisa arrumar. É assim a vida do Santos, meu amigo. Não tem o que fugir. Por isso que a solução, a saída é a SAF. Pronto. Saiu a SAF, não esquenta mais a cabeça e quem tem que se segurar e quem tem que ter responsabilidade são os futuros donos do time da Vila. Bem, meus amigos, hoje ao meio-dia tem o Baixada Esporte, primeira edição, e às 19 horas o Baixada Esporte, segunda edição. Vamos ter muitas informações com os nossos comentaristas, abordando tudo o que acontece no dia a dia do time da Vila. Não esquece de nos ajudar, dando o seu like para que a gente possa divulgar cada vez mais a nossa programação e também fazendo inscrição no nosso canal. Tá bom? Estou te aguardando, hein? Vem com a gente. E olha, gostei ontem. Ontem teve muita gente que pela primeira vez participou do programa das 19 horas. Gente de todo lugar do Brasil, né? Participando, da Europa também, da Espanha. Veio gente aí. É uma coisa maravilhosa a gente ver a audiência que o Baixada Esporte tem, tanto no programa do Ao Meio-Dia, como no programa das 19 horas. E você, por que essa audiência? Porque eles veem que aqui a gente tem conteúdo, aqui a gente fala do Santos e tem notícia toda hora, tá bom? Forte abraço para você, obrigado pelo carinho e até logo mais. Tchau.